né, simbolismo, tá certo? Vamos então falar primeiro do simbolismo em Portugal, com Eugênio de Castro, grande poeta simbolista português, com a publicação de O Aristos, gêneros predominantes, né? Poema e prosa. A gente pode dizer que dos dois a poesia predominou. Tanto em Portugal, com Camilo Peçanha, tanto em Portugal predomina a poesia, como no Brasil, né? Tivemos também alguma coisa em prosa. Ao contrário do parnasianismo, que só foi poesia. Agora, o simbolismo, a gente vai ter uma ênfase na poesia, mas a gente também tem alguma coisa em prosa, tá certo? No Brasil, 1893, Cruz de Souza, né? O Cisne Negro. Agora posso dizer a vocês que foi o primeiro grande poeta negro da literatura brasileira, tá certo? A primeira vez que a gente registra um negro na literatura brasileira, na poesia brasileira, como uma posição de destaque. Ele que capitaneou o movimento, foi ele que fundou, foi ele que carregou nas costas o simbolismo brasileiro, um movimento de origem francesa, né? Então, Cruz de Souza publica no Brasil Missal, que é um livro em prosa, falei a vocês que também teve prosa, né? E a abertura do simbolismo brasileiro lá com um livro em prosa, uma prosa poética, evidentemente, mas é uma prosa trabalhada, uma prosa, você percebe que ela tenta emocionar pela seleção vocabular, etc. E Broquéis, que é um livro de poesia, esse é essencialmente simbolista, tá certo? Tivemos dois grandes poetas na literatura simbolista brasileira, Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães, tá certo? O Emiliano também foi um grande poeta, mas a gente, para vestibular, destacamos o Cruz de Souza e o Alfonso de Guimarães. Esse movimento teve como características principais a reação contra o positivismo, quer dizer, o simbolismo vai reagir contra a coisa apolínea, né, da razão. Então a ciência agora, zero, né? Zero de ciência, tá certo? Nós vamos ter agora a emoção em primeiro lugar. Então a reação contra o positivo, a reação contra o naturalismo e contra o parnasianismo. Para fora tudo isso aí. Para fora, né? Nada de razão, nada de pensar na técnica da poesia. Agora tudo era voltado para o individualismo, agora é o subjetivo, psicológico, a atitude irracional e mística, respeito pela música, a época agora era dos grandes músicos da música clássica se popularizando, chegando ao povo, então a poesia recebendo um pouco dessa influência e a poesia musical, né? A música acima de qualquer coisa agora. A poesia deve exaltar a música, a melodia, o ritmo. O leitor deveria ler como se estivesse ouvindo uma melodia de fundo, né? Então, a atitude irracional e mística, a atitude irracional. O misticismo agora é retomado, o poeta agora vai viver nas nuvens, né? Respeito pela música, pela cor, pelas figuras de linguagem que levavam à questão da luz, da cor, da música. E procura das possibilidades do léxico, né? Do vocabulário mais sugestivo, tá certo? Na Europa, o simbolismo inicia-se na última década do século XIX e avança pelo início do século XX, paralelamente às tendências do pré-modernismo. Quer dizer, quando se fala de simbolismo na Europa ou no Brasil, a gente já está com um pezinho dentro do pré-modernismo, das modernidades da literatura, tá certo? Já o misticismo, o sonho, a fé e a religião passam a ser valores em busca de novos caminhos, tá certo? O simbolismo no Brasil começa com as obras Missal e Broquéis, como já falei a vocês, do Cruz de Souza, tá certo? E não esqueçam, o uso de figura de linguagem como a sinestesia, buscando essa coisa da cor, da luz, né? E da aliteração que busca a musicalidade, a repetição do mesmo fonema. Você vê o Cruz de Souza com vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões, vozes veladas. Essa repetição aí consciente, proposital da letra V, a repetição proposital de consoantes, chama-se aliteração, uma marca
muito importante para o simbolismo, a musicalidade, a música acima de tudo, né? Os franceses já diziam isso, os simbolistas franceses, a música acima de tudo. Valorização das manifestações espirituais, metafísicas, agora a poesia metafísica, né? Poesia da alma, né? Ele busca valores românticos, né? O simbolismo agora vai retomar alguns valores do romantismo. Não quer saber do que é real, concreto, de forma alguma. O amor ao lúdico agora, o amor ao sublime. Tá percebendo, pessoal? Tudo aquilo que foi contra, que o parnasianismo pregou, defendeu, agora vai ser exatamente o contrário, tá certo? E você vai perceber agora uma certa oposição entre a matéria e o espírito. A matéria é parnasianismo, o espírito é o simbolismo, tá certo? Principais autores dessa época, não se esqueçam, Alfonso de Guimarães e o Papa do simbolismo brasileiro, exaltado inclusive pelos simbolistas franceses, o Cruz e Souza, tá certo? Agora, o simbolismo pode-se fazer a gente pode fazer uma associação direta do simbolismo com os movimentos de vanguarda. A arte deveria sugerir e não descrever, como os parnasianos buscavam. Os parnasianos buscavam a arte que denunciasse, que descrevesse, né? Agora não, agora a arte deveria ser sugestiva. E isso ajudou muito aos grandes, os modernos, os novos escritores e pintores, sobretudo, a buscarem essa arte sugestiva, né? A arte mais abstrata, a arte do inconsciente, que você vai ver agora no movimento pré-moderno, tá certo? Vamos ver as características do pré-modernismo. No Brasil, 1902, começa com os sertões. A rigor, pessoal, o pré-modernismo, ele não foi um movimento literário. É bom que deixe isso bem claro, né? Não houve uma organização literária. Nesse período de pré-modernismo, perceba que o prefixo pré, ele é como se preparasse você para, vai chegar aí o grande movimento modernismo, que inclusive nós vamos fazer um módulo à parte, separado. O modernismo é tão grande, né, tão importante, a dimensão dele é uma coisa fabulosa. A gente não pode estudá-lo agora nessa segunda fase da literatura nacional, mas é bom lembrar que o nome pré-modernismo, né, esse pré tem uma importância muito grande para a gente. Quer dizer, é um movimento que é um caldeirão aqui é um caldeirão fervendo. À época, muitas alterações, complicações políticas, econômicas, né, por causa da Primeira Guerra Mundial, de 14 e tal. Então essa fase vai ser uma fase muito inquieta. Você vai perceber que os escritores estão na inquietação, como se estivesse naquela gestação do modernismo, pensando o modernismo, preparando o modernismo. Então, 1902, a publicação dos Sertões, de Euclides da Cunha, Graça Aranha chega com Canaã, né? Monteiro Lobato aparece aí com aquela literatura conhecida como literatura infantil, né? Mas teve muita obra para a literatura adulta. Então nós tivemos aí a prosa predominante, mas é bom lembrar que o pré-modernismo teve todas as correntes em paralelo. Tivemos um neo-simbolismo, um neo-parnasiano, tá certo? Um neo-romântico, todos nesse período de 1902 até 1922, né? Esses 20 anos aí foi o período de gestação do modernismo. A gente estava preparando, a coisa estava sendo pensada, estava sendo gerada por todo esse grupo, né, de escritores, alguns conservadores, né, muito conservadores, como Monteiro Lobato, o Euclides da Cunha, mas alguns já dando sinais de muita modernidade, como Lima Barreto, Graça Aranha, que vai se juntar inclusive com o pessoal de 22, da Semana de Arte Moderna, e a poesia de Augusto dos Anjos, do paraibano Augusto dos Anjos, autor de um livro só, mas que foi o suficiente para marcar essa época na poesia brasileira. De modo que o pré-modernismo, gente, uma época de muita angústia no sentido de ser uma época de muitos quereres, né? de muitas tendências. E isso fez com que ele fosse tão rico. Tão importante, né? Essa coexistência pacífica de tantos escritores com tantas estéticas e tantos caminhos diferentes, mas todos eles em paralelo, e que vão amanhã, né, desembocar no rio, no grande rio que é
o modernismo, tá certo? E esse rio ainda hoje corre. Esse rio ainda hoje corre, o rio do modernismo, tá certo? Bom, então, o pré-modernismo foi um período literário brasileiro que marca a transição entre o simbolismo e os movimentos modernistas, tá certo? Em Portugal, o pré-modernismo configura um movimento denominado de saudosismo, tá certo? E depois a gente vai ter algum comentário sobre isso. Mas o termo pré-modernismo parece haver sido criado por Tristão de Ataíde, para designar os escritores contemporâneos do novo parnasiano, né? De 10 até 20. Ele representa, assim, um período eclético, tá certo? Alguns escritores preferem chamar esse período de ecletismo, por causa desse conjunto de estéticas diferentes que coexistiram no mesmo período, né? Embora vários autores sejam classificados como pré-modernistas, esses não se constituem num estilo ou numa escola literária, dada a forte individualidade de suas obras. Mas, essencialmente, eram marcados por duas características comuns, né? De um lado, os conservadores, que traziam na sua estética os valores parnasianos, naturalistas, valores do passado, né? Os conservadores, e a renovação, quer dizer, os autores mais novos. Nós novos não só na idade, mas também novos na cabeça. A gente teve autor aí que a idade dele já estava bem avançada, mas de uma juventude muito grande, numa mentalidade muito adiantada no seu tempo, tá certo? No meu caso do Graça Aranha, certo? Bom, embora tenham rompido com a temática dos períodos anteriores, esses autores não avançaram o bastante para serem considerados modernos, apesar de ter rompido com o passado, apesar de ter uma cara de novo, mas ainda não foram suficientemente novos para participar daquela grande explosão moderna que foi a Semana de Arte Moderna, acontecida em São Paulo, no Teatro Municipal. Tá certo? Que vamos falar especialmente sobre isso na nossa próxima aula, ok? Desse período, a gente tem Augusto dos Anjos, o Coelho Neto, que não está em nossa relação aqui no slide, mas o Coelho Neto também do lado conservador, junto com Euclides da Cunha, né? Mas o pessoal mais avançado na cabeça, né? Nas ideias, como Graça Aranha, e o Lima Barreto e o Raul de Leone, tá certo? Este grupo é o grupo chamado de pré-modernismo. Como o nome está dizendo, antecipa para a gente essa necessidade de modernização da literatura brasileira, certo? Então aqui nós encerramos com esse zigue-zague, esse vai e vem dessa alternância, né, do apolíneo com o dionisíaco, né? A sequência da gente, o raciocínio começa lá na Idade Média, então seria o dionisíaco e depois o renascimento, que seria o apolíneo, quer dizer, o dionisíaco o sentimento e o apolíneo a razão, Apolo, né? A razão, a literatura que pensa, que raciocina, que seria o renascimento. A partir daí a gente só faz uma mera repetição. Barroco, dionisíaco, né? O arcadismo, apolíneo. Romantismo, dionisíaco. Realismo, apolíneo. E aí a gente vai alternando um movimento com o outro e é fácil de você decorar e você entender então essa sequência. Próxima aula então faremos especialmente o modernismo brasileiro, que também tem suas etapas diferentes, seus períodos, suas fases, seus grupos que se diferenciam, que se conflituaram, tá certo? Então fica para o nosso próximo encontro agora o modernismo brasileiro. Até lá.